a coluna, postura ereta, fechar os olhos e ouvir esta leitura do livro de Mormon. Após essa comunicação, via a luz do quarto começar a concentrar-se imediatamente ao redor da personagem que estivera falando comigo. Assim continuou até o quarto voltar à escuridão, exceto ao redor dele. Imediatamente vi como se fora um conduto levar até o céu. Ele acendeu até desaparecer completamente. O quarto voltou ao estado em que estava. O quarto voltou ao estado em que estava antes dessa luz celestial aparecer. Fiquei meditando sobre a singularidade da cena, grandemente maravilhado com o que me dissera extraordinário mensageiro, quando em meio à minha meditação descobri subitamente que meu quarto começava novamente a ser iluminado. Imediatamente vi o mesmo mensageiro celestial outra vez ao lado de minha cama. Relatou-me novamente sem a mínima alteração as mesmas coisas que me disseram na primeira visita. A seguir me informou de grandes julgamentos que estavam que recairiam sobre a terra com grandes desolações causadas pela fome, espada e pestilência, e que esses dolorosos julgamentos recairiam sobre a terra nesta geração. Tendo-me comunicado estas coisas, novamente acendera como fizera antes. Naquele momento, tão profundas eram as impressões causadas em minha mente que perdi o sono por completo, atônito com o que havia sido visto e ouvido. Mas qual foi a minha surpresa quando vi novamente o mesmo mensageiro ao lado da minha cama. Ele ouviu a repetir as mesmas coisas que me dissera antes, e também advertiu-me, informando-me que Satanás procuraria levar-me, em consequência da pobreza da família de meu pai, a obter as placas com o fim de enriquecer-se. Proibiu-me isso, dizendo que eu não deveria ter qualquer outro objetivo em vista ao receber as placas, a não ser o de glorificar a Deus, e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão o de edificar e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão de edificar o seu reino. Caso contrário,
poderia obter, não poderia obter. Após essa terceira visita ele ascendeu aos céus como antes, e outra verifiquei, meditando sobre a estranheza do que acabara de acontecer, quase imediatamente após a mensageiro celestial ter ascendido pela terceira vez. O galo cantou e vi que o dia se aproximava, de modo que as entrevistas deviam ter durado toda aquela noite. Então, muito, muito bom isso aqui. Agora, tomara que venham esses seres nos visitar e nos acolher. É uma narrativa verdadeira. A coluna, postura ereta, fechar os olhos e ouvir esta leitura do livro de Mormon. Após essa comunicação, vi a luz do quarto começar a concentrar-se imediatamente ao redor da personagem que estivera falando comigo. Assim continuou até o quarto voltar à escuridão, exceto ao redor dele. Imediatamente vi como se fora um conduto levar até o céu. Ele acendeu até desaparecer completamente. O quarto voltou ao estado em que estava. O quarto voltou ao estado em que estava antes dessa luz celestial aparecer. Fiquei meditando sobre a singularidade da cena, grandemente maravilhado com o que me dissera extraordinário mensageiro, quando em meio à minha meditação descobri subitamente que meu quarto começava novamente a ser iluminado. Imediatamente vi o mesmo mensageiro celestial outra vez ao lado de minha cama. Relatou-me novamente sem a mínima alteração as mesmas coisas que me disseram na primeira visita. A seguir me informou de grandes julgamentos que estavam que recairiam sobre a terra com grandes desolações causadas pela fome, espada e pestilência, e que esses dolorosos julgamentos recairiam sobre a terra nesta geração. Tendo-me comunicado estas coisas, novamente acendera como fizera antes. Naquele momento, tão profundas eram as impressões causadas em minha mente que perdi o sono por completo, atônito com o que havia sido visto e ouvido. Mas qual foi a minha surpresa quando vi novamente o mesmo mensageiro ao lado da minha cama. Ele ouviu a repetir as mesmas coisas que me dissera antes, e também advertiu-me, informando-me que Satanás procuraria levar-me
em consequência da pobreza da família de meu pai, a obter as placas com o fim de enriquecer-se. Proibiu-me isso, dizendo que eu não deveria ter qualquer outro objetivo em vista ao receber as placas, a não ser o de glorificar a Deus, e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão o de edificar e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão de edificar o seu reino. Caso contrário, não poderia obter, não poderia obter. Após essa terceira visita ele ascendeu aos céus como antes, e outra verifiquei, meditando sobre a estranheza do que acabara de acontecer, quase imediatamente após a mensageiro celestial ter ascendido pela terceira vez. O galo cantou e vi que o dia se aproximava, de modo que as entrevistas deviam ter durado toda aquela noite. Então, muito, muito bom esse aqui. Agora, tomara que venham esses seres nos visitar e nos acolher. É uma narrativa verdadeira. A coluna, postura ereta, fechar os olhos e ouvir esta leitura do livro de Mormon. Após essa comunicação, vi a luz do quarto começar a concentrar-se imediatamente ao redor da personagem que estivera falando comigo. Assim continuou até o quarto voltar à escuridão, exceto ao redor dele. Imediatamente vi como se fora um conduto levar até o céu. Ele acendeu até desaparecer completamente. O quarto voltou ao estado em que estava. O quarto voltou ao estado em que estava antes dessa luz celestial aparecer. Fiquei meditando sobre a singularidade da cena, grandemente maravilhado com o que me dissera extraordinário mensageiro, quando, em meio à minha meditação, descobri subitamente que meu quarto começava novamente a ser iluminado. Imediatamente vi o mesmo mensageiro celestial outra vez ao lado de minha cama. Relatou-me novamente sem a mínima alteração as mesmas coisas que me disseram na primeira visita. A seguir me informou de grandes julgamentos que estavam que recairiam sobre a terra com grandes desolações causadas pela fome,
espada e pestilência, e que esses dolorosos julgamentos recairiam sobre a terra nesta geração. Tendo-me comunicado estas coisas, novamente acendera como fizera antes. Naquele momento, tão profundas eram as impressões causadas em minha mente, que perdi o sono por completo, atônito com o que havia sido visto e ouvido. Mas qual foi a minha surpresa quando vi novamente o mesmo mensageiro ao lado da minha cama. Ele ouviu a repetir as mesmas coisas que me dissera antes, e também advertiu-me, informando-me que Satanás procuraria levar-me, em consequência da pobreza da família de meu pai, a obter as placas com o fim de enriquecer-se. Proibiu-me isso, dizendo que eu não deveria ter qualquer outro objetivo em vista ao receber as placas, a não ser o de glorificar a Deus, e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão o de edificar e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão de edificar o seu reino. Caso contrário, não poderia obter após essa terceira visita ele ascendeu aos céus como antes, e outra verifiquei, meditando sobre a estranheza do que acabara de acontecer, quase imediatamente após o mensageiro celestial ter ascendido pela terceira vez. O galo cantou e vi que o dia se aproximava, de modo que as entrevistas deviam ter durado toda aquela noite. Então, muito, muito bom isso aqui. Agora, tomara que venham esses seres nos visitar e nos acolher. É uma narrativa verdadeira. A coluna, postura ereta, fechar os olhos e ouvir esta leitura do livro de Mormon. Após essa comunicação, vi a luz do quarto começar a concentrar-se imediatamente ao redor da personagem que estivera falando comigo. Assim continuou até o quarto voltar à escuridão, exceto ao redor dele. Imediatamente vi como se fora um conduto levar até o céu. Ele acendeu até desaparecer completamente. O quarto voltou ao estado em que estava. O quarto voltou ao estado em que estava antes dessa luz celestial aparecer. Fiquei meditando
sobre a singularidade da cena, grandemente maravilhado com o que me dissera extraordinário mensageiro, quando em meio à minha meditação descobri subitamente que meu quarto começava novamente a ser iluminado. Imediatamente vi o mesmo mensageiro celestial outra vez ao lado de minha cama. Relatou-me novamente sem a mínima alteração as mesmas coisas que me disseram na primeira visita. A seguir me informou de grandes julgamentos que estavam que recairiam sobre a terra com grandes desolações causadas pela fome, espada e pestilência, e que esses dolorosos julgamentos recairiam sobre a terra nesta geração. Tendo-me comunicado estas coisas, novamente acendera como fizera antes. Naquele momento, tão profundas eram as impressões causadas em minha mente que perdi o sono por completo, atônito com o que havia sido visto e ouvido. Mas qual foi a minha surpresa